Não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas quando você está tendo uma conversa e você sabe que aquela ação conversada ou aquilo que foi falado é errado, mas a uma certa perspectiva parece até que é certo, contada de uma certa maneira, parece até que é certo. Foi assim que um amigo meu estávamos conversando e estávamos falando de um assunto de situações onde sempre se fundamentou que aquela situação era errada, mas contando a uma certa perspectiva, contando de uma certa maneira, trazendo relatos de pessoas específicas que falaram bem daquela situação ruim a qual elas estavam, parecia até que era bom viver daquela maneira. E caros amigos, lamento informar, mas a minha perspectiva, a minha interpretação é que tudo que era ruim continua sendo ruim e tudo que era bom continua sendo bom. Vale ressaltar que verificar a realidade a partir das sensações é você extrapolar o limite da realidade. A realidade ela se faz com objetos materiais. Aquilo que é imaterial não pode mensurar aquilo que é material. Aquilo que é real não pode ser mensurado por sensações ou interpretações individuais. As sensações ela mexe com a paixão individual. E como que você combate uma sensação, uma paixão individual, uma vontade individual com aquilo que é estabelecido na realidade? Como que você combate isso? Alguém está sentindo dor porque foi beliscado e você fala, não, eu não sinto um beliscão. E você a partir disso vai fundamentar que o beliscão não dói porque uma pessoa proferiu as palavras, ou testemunhou, ou sentiu, ou não sentiu. Aquele que sentiu o beliscão porque foi real. E esse efeito no mundo material é o efeito que deve ser dimensionado e colocado à realidade. Não tem como você dimensionar a realidade a partir de sensações individuais ou de relatos interpretativos individuais. Por isso que eu continuo com minha opinião inequivocadamente. Aquilo que é bom continua sendo bom no passado. Aquilo que é ruim continua sendo ruim no passado. E não importa quem fale, qual seja a perspectiva. Aquilo que é mensurado no mundo real, e não em sensações, e não em algumas interpretações de indivíduos. Ou até de comunidades pequenas, pode ser, eu aceito isso. Mas não se deve levar em consideração aquilo que é objeto de sensações. Somente objetos materiais formulam interpretações públicas. Aquilo que a gente fundamenta como cultura, como verdade pública, como verdade cultural. É o material, é aquilo que toca a minha pele. Essa é a verdade. Vou fazer uma fundamentação análoga aqui. Para pra pensar. Nós temos hoje o salário mínimo. Esse salário mínimo, você vai sair na rua e você vai perguntar para todo mundo assim: o salário mínimo, o que é que você conquistou com o salário mínimo? Pessoa A vai falar: poxa, conquistei um carro. Consegui parcelar meu carro. Outra pessoa B: consegui a minha casa própria. Pessoa C: não consegui nada. Pessoa D: consegui realizar meu sonho do casamento. Eu estou casado, consegui financiar meu casamento, estou muito bem casado, estou vivendo feliz. Pô, tá tudo ótimo e tudo isso ganhando o salário mínimo. Você concorda comigo que daqui a 5, 10 anos, ou 30 anos, 50 anos, quando essas pessoas olharem para trás, verificarem esses relatos, olha, tá aqui, ó, fiz uma entrevista na rua e as pessoas falaram, poxa, conseguiu conquistar tudo, casamento, carro, família, tudo com salário mínimo. E as pessoas deram relatos nobres sobre aquilo que tinham conquistado com salário mínimo. As gerações lá na frente, vão poder falar assim da gente a partir desses relatos. Poxa, não é que o pessoal lá de 2025 ganhava muito bem? Pô, 2025 era melhor. Porque caramba, eles reclamavam do salário, só que tem relatos de reclamações do salário, mas essas pessoas aqui, ó, falaram pra mim que conquistaram tudo. O que elas querem mais? Carro, casa, comida, casamento, o que elas querem mais? Entende que a interpretação dessas pessoas está equivocada porque ela leva em consideração as sensações, não a realidade posta? As sensações delas levaram a acreditar que o salário mínimo é bom porque logo elas conseguiram fazer aquilo que queriam com o salário. Mas agora paremos e pensemos mais uma vez. Como que essa pessoa conquistou o seu carro? De que maneira? Como que essa pessoa conseguiu pagar o seu casamento? De que maneira? E não somente que conquistou. Entende que conquistar ou fazer algo ou relatar algo sem explicações minuciosas fazem com que a gente tenha uma análise superficial das coisas. Uma interpretação desses relatos que pode ocorrer é que as pessoas conquistaram tudo aquilo que conquistaram, mas qual o contexto dessas conquistas? Será que essa pessoa não pagou 3, 4 vezes mais num carro a qual
ela conseguiu financiar com seu salário mínimo? Será que essa pessoa que se casou não teve que pagar o seu próprio casamento nos próximos 10 anos? Ou seja, nos 10 anos primeiros de casamento da pessoa, essa pessoa teve que pagar uma festa de um dia. Então tudo tem contexto. Então aquilo que era ruim continua sendo ruim porque eu analiso com contexto e não somente a partir de frases e sensações interpretativas de pessoas. Porque dessas interpretações rasas, dessas verbalizações rasas, eu posso tirar o contexto de onde eu quiser e eu posso tirar situações ruins para boas em uma única frase. E tem uma corrente filosófica, até com Platão e Sócrates lá atrás, que ele vai liberar a sociedade que quer fazer, que quer interpretar cada um segundo a sua ideia, cada um segundo a sua própria lei, como tirano. Tiranos são essas pessoas que querem interpretar as coisas da maneira equivocada de si próprias e não querem se agregar à sociedade, interpretar a sociedade como um todo, visualizando mais a fundo. Porque aí você tendo as suas respostas, suas interpretações a partir de tecnicalidades, a partir de verificações técnicas da sua interpretação, você vai conseguir enxergar o plano por completo. Enxergando o plano por completo, você vai ter as interpretações válidas. A grande questão de hoje em dia é que você tem muitas interpretações inválidas. E por que são inválidas? Porque você não sugere contexto na sua interpretação. Você fala que um salário é bom porque você consegue comprar tal coisa. A pergunta é, de que forma você comprou essa coisa? E não que você comprou essa coisa. Porque se for só ações e não levar em consideração a profundidade que é para conquistar ou para realizar tais ações, faz com que você interprete tudo de maneira equivocada. E você tem interpretações chulas da realidade, interpretações malucas da realidade, que você diz que algo é bom somente porque você conquistou. Então, se nós não nos aprofundarmos na realidade, nós vamos ter sempre interpretações tiranas. E dentro da tirania, cada um segue sua lei. Cada um segue, nesse caso, a opinião que melhor se aplica à sua realidade. Mas aí vocês vão ter várias realidades, várias opiniões confluindo entre si e uma nunca vai concordar com a outra, porque são todas opiniões rasas que não levam em consideração aquilo que acontece no mundo material, só aquilo que acontece no mundo das sensações, das paixões, das vontades individuais. Não há realidade emocional que tenha facticidade no mundo material. É uma coisa que deve ser elementar na vida de todo mundo. E por que a realidade das sensações, das paixões, da psique individual de cada um não se traduz na realidade? Porque você não consegue enxergar, quando você olha o funcionamento do mundo real, você não consegue enxergar que essa percepção que você tem é de fato aquela ocorrente no mundo natural, na sua vida, na vida da comunidade. Se você não consegue enxergar, de que valia tem? E voltando à pergunta lá de trás, nós ganhamos bem? Mas seguindo essa mesma realidade, seguindo essa mesma lógica, as pessoas lá da frente, as pessoas lá do futuro, enxergando os relatos da gente hoje de maneira superficial, vão falar assim, caramba, fulano de tal ou aquela tal geração de 2025, eles ganhavam e viviam muito bem, porque eles podiam tudo. Nós podemos tudo hoje? Então, o que vale não são só interpretações, mas sim a forma como você interpreta e a profundidade e os porquês daquilo que se interpreta, as sentenças verbalizadas.